Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes é considerado pela maioria dos estudiosos da Bíblia como o livro mais difícil, mais complexo de se interpretar. É um livro que retrata os dramas vividos pelo rei Salomão. A minha impressão é que ele está escrevendo esse livro já no final da sua vida, depois de ter voltado à sensatez. Reconhece capítulo 2, eu vou ler até o versículo 11. Disse comigo: vamos, eu te provarei com uma alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu quero conversar com vocês hoje, à luz desse texto, sobre o tema: onde encontrar a felicidade. Onde encontrar a felicidade? O rei Salomão, que é chamado por ele mesmo de o pregador, e a palavra Eclesiastes produz e leva a palavra eclésia, significa igreja. Ele está pregando para a sua congregação. E ele está à procura da felicidade, à cata da felicidade. Mas a pergunta é: onde a felicidade mora? Qual é o endereço dela? Onde ela se encontra? E é nessa busca meticulosa que ele empreende, é que ele vai se frustrando. Ele vai colocando as mãos em tudo que ele pode. Ele vai jogando para dentro dele todos os baldes de prazer que ele encontra. Ele se acerca das mesas mais fartas, das propostas mais eloquentes, das conquistas
as mais promissoras. Esse homem vive o que nós chamaríamos hoje de uma vida superlativa, maiúscula. Tudo dele era grande, tudo era exuberante, tudo era com exceção, com excesso de tudo aquilo que ele experimentava. O problema dele não era a busca da felicidade. Não há pecado em ser feliz. A vida que Deus tem para o seu povo é uma vida de muita felicidade, de bem-aventurança. O problema de Salomão foi tentar ser feliz sem Deus. Vocês notarão nesse texto lido que ele busca a felicidade, mas Deus está fora dessa agenda. Deus não é o fulcro dessa busca. Até porque ele mesmo, no capítulo 3, versículo 11, vai admitir e afirmar que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Em outras palavras, tudo aquilo que é terreno, material, físico, tangível, temporal, não preenche o vazio do seu coração. Coisas não satisfazem você. Agora, notem comigo então, com a Bíblia aberta no texto, por favor, uma resolução inquietante dele, no verso 1, olha aí, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Ele está fazendo aqui uma espécie de discurso para ele mesmo. Nós chamamos isso, na língua portuguesa, de solilóquio, uma conversa diante do espelho. Ele está olhando para ele mesmo, conversando com a alma dele mesmo, e diz, vamos à cata da felicidade, vamos correr atrás dela, vamos encontrá-la. E ele usa uma palavra aqui, eu te provarei com alegria. Essa palavra provar, na língua hebraica, traz a ideia de um experimento. Ou seja, uma tentativa de aprender por uma experiência pessoal, prática. Ele não quer saber se o fulano foi feliz, se o Beltrano também foi feliz. Ele quer experimentar a felicidade, ele quer ter a experiência dele. E é curioso que ele quer, no seu tempo certamente, já ser uma espécie de hedonista experimental. Mas veja em segundo lugar, uma constatação decepcionante, porque ele conclui no verso 1 ainda, mas também isso era vaidade. No verso 2 ele diz, do riso disse a loucura e da alegria, de que serve? O que acontece aqui? Nessa busca ele começa a sofrer um choque de realidade. E a conclusão vem antes da prova. Ele nem provou ainda e já sabe que vai dar errado. E ele conclui o seguinte, do riso, diz ele, é loucura. A ideia do riso aqui, irmãos, é da diversão, é das festas, é das programações mais glamorosas, ou poderia ser até mesmo de um programa de diversão, seja na sua televisão, seja num show, onde você vai ver uma pessoa engraçada, contar as suas piadas, e você dá boas gargalhadas, e dá boas risadas, desopilar o fígado, e você, que maravilha, que coisa boa, eu ri bastante, me diverti muito. Quando você volta e bota a cabeça no travesseiro, isso fez o quê? Nada, foi loucura. Não preencheu, não resolveu, não atendeu a necessidade da sua alma, do seu coração. Ele disse mais, e da alegria? De que serve? De que alegria ele está falando? De uma alegria epidérmica, rasa, perfunctória, apenas uma casca, um verniz. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, que patrocina essa alegria, esse sorriso, essa gargalhada, rasgar a cara em grandes gargalhadas, nos happy hours da vida. E depois? De que serve? Não resolveu o problema. A tristeza está lá, a dor está lá, a insatisfação está lá, o vazio está lá, a falta de significado está lá. Então, já que festa
diversão não trouxe felicidade, ele parte para uma segunda experiência. Vai buscar a felicidade na bebida. Olha o verso 3 comigo. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Bom, chama a sua atenção para um ponto. Primeiro, aqui há uma investigação persistente. Preste atenção nisso. Verso 3. Resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver. Até ver. Está dizendo, eu vou fundo nisso. Eu não vou ficar apenas arranhando, não. Eu vou fundo nisso. Eu vou buscar a felicidade no fundo de uma garrafa. Vou beber todas. E aqui chama a sua atenção para alguns pontos. Ou seja, também a área está delimitada. Vai ser debaixo do céu. E eu chamo a sua atenção para 4 coisas. Primeiro, uma resolução consciente. Consciente. Resolvi no meu coração. Está resolvido. Eu vou procurar a felicidade na bebida. Vou beber todas. Quem sabe está lá. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas as mais belas, as mais bem produzidas propagandas de trazer felicidade para você é de bebida. Bebida alcoólica. É oferta. O produto está lá bem embalado. Para fisgar você. Ele toma uma decisão, eu vou beber. Mas essa resolução é paradoxal. Paradoxal, porque veja você, o que ele vai dizer é o seguinte: regendo-me contudo pela sabedoria. Bom, aí você está equivocado. Ninguém é regido pelo vinho e ao mesmo tempo é regido pela sabedoria. Quem se entrega ao vinho, perde a sabedoria. Quem entra pela porta da sabedoria, larga para lá a bebedeira. As duas coisas não caminham juntas. Onde o vinho entra, a sabedoria vai embora. Ele mesmo, mais tarde, em tempos de lucidez na sua vida, escreveu Provérbios, capítulo 20, verso 1, assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvossoradora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Não é sábio. É o primeiro gole, é o segundo gole, daqui a pouquinho já vira uma dependência. Essa semana uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, na pandemia, ficou em casa todo mundo, e eu comecei a beber. Beber um vinhozinho, nenhum problema, beber o vinho dela. Falou, o problema todo é o seguinte, que eu já não vivia, não dormia mais sem o vinho. Aí virou dependência. E agora eu não bebo mais porque eu estou no controle. Eu bebo porque o vinho é que está no controle. Perdeu a sobriedade. Há muitas pessoas que perderam a sobriedade. E acham que ainda podem reger-se com a sabedoria. Não dá para caminhar com as duas coisas mais. Por isso, é uma resolução inconsequente. Ele diz, a loucura embaça a visão. Ele diz, e mais, vou me entregar à loucura. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fundo. Eu vou às últimas consequências. É um gole que leva outro gole, e a pessoa se torna dependente. E a loucura embaça a visão, entenebrece o entendimento, calcifica os sentimentos e a consciência. Agora veja você que é uma resolução também refletida, porque confira comigo, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. O que ele está querendo dizer? A vida é curta, a vida é breve, você tem que remir o tempo, você tem que ser sábio na administração do seu tempo. Então quem se entrega à bebida, ele não está entendendo uma coisa, ele está jogando a vida fora, ele está jogando o tempo no lixo, ele está se entregando a uma aventura que vai custar um altíssimo preço para ele, e quando ele for acordar, o preço vai ser grande demais. Então, conclusão, ele não encontrou a felicidade na bebida. A felicidade não estava lá. Bom, se a felicidade não estava nas festas,
se a felicidade não estava nas diversões, se a felicidade não estava na bebida, onde eu mais posso procurar a felicidade? Salomão então vai buscar a felicidade nos empreendimentos da vida. Agora ele larga para lá o lazer e diz: agora eu vou trabalhar. Quem sabe no trabalho eu consigo encontrar a felicidade. Então vamos ver o que ele fez. Primeiro, versículos 4 a 6. Confira aí comigo, por gentileza. Vamos ler em voz alta os versos 4 a 6? Todos juntos, vamos lá? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam até as árvores. Então chama a sua atenção nessas múltiplas realizações dele, para algumas coisas aqui. Há duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a pluralidade de todas as suas obras. Tudo que ele fez está no plural. Perceberam isso? Olha aí. Ele não constrói uma casa. Eu edifiquei casas. Ele não planta uma vinha. Ele planta vinhas. Ele não faz jardim, mas jardins. Não é um açude, são açudes. Tudo é plural, tudo é grande, tudo é maiúsculo, tudo é megalomaníaco. Quem sabe, em grandes obras ele encontraria felicidade. Não encontrou. Mas note outra coisa curiosa. Tudo que ele fez, tem uma palavrinha aí que é repetida e repetida e repetida. Para mim, para mim, para mim. Fiz casas para mim, plantei jardins para mim, plantei pomares para mim. Tudo que é para mim. Eu sou o feitor e eu sou o benfeitor. Eu sou aquele que usufrui. Tudo é para mim. Eu sou o centro do universo. A minha vida está no centro do planeta. Tudo tem que convergir em mim mesmo. Eu preciso ser feliz. E tudo é feito para mim. Eu faço e é para mim mesmo. Curiosamente, Salomão é rei. 40 anos. Sabemos da pompa, do luxo, da beleza, da suntuosidade. Mas sabe quem pagava essa conta? O povo. Sabe quem sustentava o luxo de Salomão? O povo. Sabe quem ralava para dar esse conforto para ele? O povo. Quando ele morreu e o filho dele assumiu, Roboão, o povo se levantou e disse: agora está na hora. Não aguenta mais não. Alivia os impostos aí, porque não dá não, nós estamos morrendo aqui sufocados, para manter o luxo da corte. Ele não governa para assistir o povo, atender o povo, ele governa para cuidar dele mesmo, para se locupletar. E não encontra nessa proposta a felicidade. A felicidade não estava lá. Então, ele vai procurar a felicidade aonde? Vai buscar, está procurando. E ele vai procurar a felicidade agora nos prazeres. Nos prazeres. Confira comigo aí, por favor, versos 7 e 8. Peço que você leia em voz alta comigo, versos 7 e 8. Vamos juntos? Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então, por favor, note comigo aí, que ele vai procurar a felicidade em 3 fontes agora, na área do prazer. Primeiro, ele vai procurar a felicidade na riqueza. Na riqueza. Olha aí comigo, versos 7 e 8a, que o camarada diz aí que comprou servos, servas, bois, ovelhas, mais que todo mundo antes dele. Amontoou, juntou muito, prata, ouro, tesouros de reis, tesouros de províncias. Ou seja, a Bíblia chega a dizer que ele se tornou o homem mais rico da sua geração.
mas não encontrou a felicidade no dinheiro. O mundo está dizendo todo dia para você, se você ficar rico, você vai ser feliz. Se você tiver muito, você vai ser feliz. E tem gente que não vive, tem gente que não usufrui, tem gente que não dorme, tem gente que não tem tempo nem para comer, porque está ávido, cuidando, buscando, querendo encontrar essa felicidade na riqueza, e quanto mais tem, mais vazio fica, mais infeliz fica, mais quer mais, e esse mais que ele tem, não satisfaz a sua alma. Mas ele está querendo prazer para encontrar a felicidade, e ele vai buscar a felicidade agora na música. A música é uma coisa abençoada, a música é uma coisa preciosa, a música enleva, a música consola, a música encoraja, a música edifica, abençoa. Olha aí comigo, por favor, o versículo que está no versículo 8b, por gentileza. E ele diz assim: provi-me de cantores e cantoras. Sabe o que ele está dizendo? Os banquetes do palácio eram regados a vinho de boa qualidade e música excelente. Os melhores cantores de Israel ou do mundo eram contratados para os seus banquetes. Seus banquetes eram verdadeiros shows de boa música. Quem sabe na música eu vou encontrar felicidade, quem sabe num concerto musical eu vou encontrar felicidade. Não encontrou, a felicidade não estava lá. Já que não encontrou a felicidade na riqueza e na música, quem sabe nas aventuras sexuais. Olha aí o versículo 8c, ele diz assim: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. A Bíblia diz que Salomão, lá em 1 Reis 11:3, no seu harém, ele tinha 700 princesas, 300 concubinas. Em outras palavras, as mulheres mais bonitas da sua geração frequentaram a sua cama. Nenhum homem na história talvez teve tantas parceiras sexuais como Salomão. O mundo hoje está gritando nos seus ouvidos: se você for para a cama, se você experimentar o prazer das aventuras sexuais, você vai ser feliz. E ele vai chegar a uma conclusão triste: entre as 1000 mulheres, eu não achei nenhuma. O problema não estava nas mulheres, o problema estava nele. O problema é que o padrão de Deus é que há espaço no coração de um homem para uma mulher e no coração de uma mulher para um homem. Ninguém vai ser feliz correndo atrás das aventuras sexuais. Quanto mais se joga esses baldes de prazer, mais vazio o coração vai ficando. Bom, já que festa não satisfaz, já que bebida não satisfaz, já que empreendimentos, os maiores, também não satisfazem, já que o prazer não satisfaz, riqueza não satisfaz, música não satisfaz, sexo não satisfaz, vou procurar a felicidade aonde então agora? Na fama. Oh, quem sabe? Na fama. Leia comigo o verso 9, por favor. Vamos juntos. Toda a igreja comigo. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Bom, vamos entender isso aqui, irmãos queridos. Salomão seria colocado no mundo hoje como top 1 da fama, na galeria da fama, na passarela da fama. O cara era o mais rico, o cara era o mais culto, o cara tinha mais fama dentro e fora de Israel. Ele era o tal do seu tempo. Mas vejam vocês que mesmo sendo mais famoso, ele não diz aqui que foi Deus quem lhe colocou nessa posição. Eu me engrandeci. Ele é o centro de tudo. Ele é a causa de tudo. Eu me engrandeci. E ele vai dizer aqui no verso 9 algo curioso. Perseverou também comigo o quê? A minha sabedoria. De que sabedoria está falando? Não é a sabedoria de Deus.
porque a sabedoria de Deus o teria levado para longe dessas loucas aventuras que ele procurou. A sabedoria de Deus o colocaria no seu devido lugar, um homem carente da graça de Deus. Quando o homem se aparta de Deus, quando o homem tira Deus da sua vida, quando o homem coloca Deus na lateral da vida, tudo que ele experimenta é loucura. É uma sabedoria apenas terrena. Então, meus amados, ele vai finalmente buscar a felicidade dentro dele. Uma busca totalmente egocêntrica. Por favor, leia comigo o verso de número 10. Em voz alta, vamos juntos. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. O que está acontecendo aqui? Salomão começa então a viver pelo aquilo que nós chamamos hoje debaixo do império dos sentidos. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Agora, volte uma página só da sua Bíblia, uma página só, por gentileza, no capítulo 1, versículo 8, o que ele disse? Na parte B do verso, ele diz assim: os olhos não se fartam de ver. Você nunca vai chegar ao dia e dizer: olha, eu já vi muita coisa, não quero ver mais nada, agora posso até ficar cego, que está bom, porque já vi o suficiente para a vida inteira. Você vê, continua vendo, vai querer ver de novo, torna a ver outra vez, vai ver outra vez, e mais uma vez, e sempre querer ver mais. O que significa isso? Os olhos são o quê? Insaciáveis. Além de insaciáveis, os olhos como a janela da alma. Tem um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não deseja. É por isso que as propagandas apelam para os seus sentidos. Você passa em frente da loja, você não está precisando, mas que coisa linda, eu acho que eu vou comprar. E aí se endivida, faz em 10 leves prestações e vai gemer depois para pagar. Porque os olhos são insaciáveis. Agora, sabe o que ele diz? Tudo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Não, você e eu, plebeus que somos, não conseguimos dar para os nossos olhos o que eles querem. Não é verdade? Mas Salomão tinha condição de dar tudo que os olhos queriam. Você quer? Pronto, faz o cheque na hora. Você quer? Passa uma transferência bancária na hora. Você quer? Está aí, à sua disposição. Tudo que ele quer. Viveu debaixo do império dos sentidos. Mas ele viveu sob o domínio do coração. Olha a parte B do versículo 11, por gentileza. Versículo 10. Parte B do versículo 10. Nem privei o coração de alegria alguma. Se a Bíblia diz, e nós já falamos aqui no culto hoje, já orou-se sobre isso hoje, o nosso coração é o quê? Desesperadamente corrupto. Tem alegrias que o nosso coração quer, que não são santas, que não são puras, que são pecaminosas, que são ilícitas, que são imorais, que destroem a vida. Mas tudo que o coração dele quis e desejou, ele deu, ele atendeu. Ele era um despachante do coração. Mais do que isso, parte B, a parte C do versículo, ele viveu sob a ilusão do alto merecimento. Ele diz assim: pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Deixa eu dizer algo a você hoje. Não há nada mais perigoso na sua vida, na minha vida, de que nós chegarmos um dia e falar: eu mereço mais. Eu mereço. Eu não sei qual é a experiência dos colegas pastores que estão comigo aqui no púlpito,
na sua lida pastoral, mas via de regra, quando eu vejo um casal em crise, se separando, o argumento é esse: eu mereço ser feliz. Eu mereço. Foi o problema do Adão e da Eva lá no Éden. Nós merecemos. Muito mais. Esse jardim está muito bichuruco, muito pequeno. Nós temos vocação para muito mais. Foi o problema do filho pródigo. Casa do pai já não serve mais. Essa casa está muito estreita, muito pequena. Esses banquetes aqui também está tudo igual. Eu quero coisa nova, eu quero uma aventura maior. Eu quero saber o que está pulsando lá de fora do muro. É para lá que eu estou indo, para esse país distante. Eu mereço mais. Então, o texto conclui com uma forma muito triste, uma conclusão frustrante de Salomão. Versículo 11. Vamos ler o versículo 11, por favor, em voz alta, vamos lá? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele usa 3 coisas aqui que eu fico impressionado. Tudo era o quê? Vaidade. A palavra vaidade na língua hebraica significa vapor. Sabe aquela chaleira que você bota no fogo, com água fervendo, e começa a sair aquele vapor na hora que está em estado de ebulição a água? Vaidade é isso, é aquele vaporzinho que vai embora. Ou como uma neblina, você está andando na estrada, da neblina, daqui a pouco o sol bate, a neblina vai embora. Ou vaidade também é traduzido como bolha de sabão. Está bonito, mas não tem conteúdo. Só isso, vaidade. A segunda figura é mais engraçada ainda, é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Conseguiu pegá-lo? É mais fácil você correr atrás de um avião que correr atrás do vento. Você não vai alcançar. Em outras palavras, esse é um empreendimento frustrante. Frustrante. O que ele está dizendo para nós, queridos irmãos, é que debaixo do sol, porque vai dizer, e nenhum proveito havia debaixo do sol, nessa perspectiva apenas horizontal, você nunca vai encontrar o sentido da vida. Nem filosofia, nem psicologia, nem religião, nem riqueza, nem música, nem festa, nem sorriso, nem gargalhada, nem happy hour, nem bebidas mais caras, nem as camas mais luxuosas, nem as aventuras mais loucas, nada disso, nem a fama. Você pode ser o top 1 do mundo, você não vai encontrar sentido para a vida. Então, a pergunta inicial precisa voltar. Onde mora a felicidade? Ela existe? Ela tem endereço? É possível ser feliz? E a Bíblia responde: na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, veio para que você tenha vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que você pode experimentar dentro de você rios de água viva. Você pode experimentar uma alegria indizível e cheia de glória. Você pode experimentar a paz que excede todo entendimento. Você pode ser tomado de todo o poder de Deus. Tem felicidade sim, ela tem endereço, ela existe, e a felicidade está em Jesus, Ele é a própria felicidade. Quando você tem um encontro com Jesus, então o riso é dádiva de Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, as obras que você as faz para a glória de Deus, e você não trabalha em vão. Quando você anda com Jesus, o vinho é uma bênção para você, no sentido de que você alegra o seu coração. A sua casa é um lugar de vida. Quando você tem Jesus, o seu trabalho é uma bênção. Quando você tem Jesus, o sexo no leito conjugal é uma fonte de alegria e de bênção para você. Quando você tem Jesus, você abraçou a verdadeira felicidade, você encontrou o endereço dela.
Então, minha palavra para você nesta noite: pare de buscar felicidade onde você jamais a encontrará. A felicidade tem nome, é Jesus. A felicidade tem endereço, é Jesus. Só Jesus. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.